pessoal, só para concluir esse tópico de hips, vamos falar sobre o hip máximo. O hip máximo tem as mesmas características de um hip mínimo, só que a diferença é que a gente recupera sempre o maior elemento do hip de forma rápida com o hip máximo. Então, o elemento da raiz de um hip máximo é sempre o maior elemento do conjunto. Então, mais uma vez, a gente vai definir um hip máximo como sendo uma sequência de chaves de H de E até H de N-1 para um conjunto de N chaves. E para cada chave no intervalo de E a N de 2 menos 1, né, que são as chaves do hip que tem pelo menos um filho, essa relação de ordem aqui vale. Né? O elemento da posição I tem que ser maior ou igual ao seu filho esquerdo e maior ou igual ao seu filho direito. Bom, aqui a gente está ilustrando a representação gráfica de um hip com 7 chaves. Então, o elemento da posição 0 desse hip seria o maior valor do hip. E para os valores das posições 0, 1 e 2, né, que estão nesse intervalo de 0 a n dividido por 2 menos 1, nesse caso n é 7, 7 dividido por 2 dá 3 menos 1, 2, então os valores das posições de 0 a 2 vale aquela relação de ordem em que o valor tem que ser maior ou igual aos seus dois filhos. Então, H de 0 tem que ser maior ou igual a H de 1 e H de 2, H de 1 tem que ser maior ou igual a H de 3 e H de 4, e H de 2 tem que ser maior ou igual a H de 5 e H de 6. Né? Então, H0 é sempre o elemento máximo do hip, e para os elementos que têm filhos, os elementos que não são folhas, vale essa relação de ordem. Existem alguns softwares disponíveis na internet que simulam uma construção de hips. Esse aqui é para um hip máximo. Eu vou simular a construção do hip para esse vetor aqui, que é o mesmo vetor que eu usei para ilustrar o funcionamento de um hip mínimo. Então, vamos ver aqui o vetor inicial, só dar uma parada aqui. Bom, esse vetor é um vetor de 8 elementos. Esses valores 6, 94, 18 e 67 são as folhas, então o hip começa a ser construído aqui a partir desse valor 42, que seria o elemento da posição 3 do vetor. Esse aqui é o elemento da posição 0, 1, 2, 3. Posição 4 e posição 7 são nós folha, então não existe essa relação de ordem. Então, para cada nó aqui, que está no intervalo entre 0 e n dividido por 2 menos 1, nesse caso de 0 a 3, eu tenho que fazer aquela relação que o nó tem que ser maior ou igual aos seus filhos. Bom, 42 só tem um filho esquerdo, e 42 não é maior do que o seu filho. Então, nesse caso, eu teria que fazer uma troca aqui do 42 pelo 67. Bom, o próximo valor já sendo inserido no hip seria o 12. O 12 também não é maior que os dois filhos, o maior dos filhos é o 94, então eu teria que trocar o 12 com o 94. Bom, o próximo elemento a ser inserido no hip seria o 55. O 55 também não é maior que os dois filhos, o maior dos filhos é o 67, então teria que trocar aqui o 67 com o 55. Bom, o 55, escorregando aqui para baixo, eu teria que comparar ele com o seu filho, né, porque eu movi o 55 de nível que ele poderia ter desfeito o hip nesse nível abaixo, mas nesse caso o 55 já é maior que o 42, então nada é feito aqui. Bom, o último elemento a ser inserido no hip é a raiz. O 44 também não é maior que os dois filhos, o maior dos filhos é o 94. Então a gente vai ter que trocar aqui o 44 com o 94. Então, mais uma vez, quando eu desci o 44 para esse nível, eu tenho que verificar se ele ainda forma um hip aqui nesse nível. Bom, nesse caso sim, o 44 é maior que os dois filhos e o hip está construído. Bom, aqui nessa aplicação a gente também pode inserir um elemento no hip, ou remover o maior elemento do hip, ou recuperar qual é o maior elemento do hip. Recuperar o maior elemento do hip é só realmente o elemento que está na raiz do hip. Se eu quero excluir esse elemento, ele vai ser substituído pelo último elemento do hip, que nesse caso é o 42. Depois a gente tem que escorregar o 42 para a posição correta dele aqui no hip. Então vamos excluir o maior elemento do hip, que é o 94, o 42 vai para o lugar dele. Agora a gente vai escorregar o 42. Bom, o 42 não é maior que os dois filhos, o maior dos filhos é o 67. Então a gente vai trocar aqui o 42 com o 67. Bom, agora a gente vai verificar se o 42 é maior do que os dois filhos. O 55 é maior que 42, vai ter que trocar aqui o 42 com o 55. E aí foi feita a exclusão. A gente pode inserir um valor no hip, vamos supor que eu vou inserir o valor 60. O valor vai ser sempre inserido na última posição do hip, após o último elemento do hip. Nesse caso, o último elemento do hip é o 18, o próximo elemento seria aqui nessa posição, que seria o filho esquerdo do 42.
Então, vou inserir o 60 aqui, ele é inserido como filho esquerdo do 42. E agora ele tem que escorregar ele para cima. Né? Então, compara com o pai. 60 é maior que 42, então a gente troca 60 com 42. Depois compara 60 com o seu pai, que é o 55. 60 é maior que o 55, então troca de posição. Depois eu comparo ele com 67, bom, 60 não é maior que 67, então a posição do 60 é aqui.